Ilustres amigos do canal, tudo bem? Eu te convido para assistir esse nosso vídeo de hoje. Qual a melhor taxa? Na qual nós estamos analisando as taxas desse ano de todos os títulos públicos para dizer para você qual foi o momento ideal, a quantas andam cada uma das taxas. E no vídeo de hoje falaremos sobre os títulos Tesouro Pré-fixado, que você já está olhando aí na nossa tela, voltaram às alturas nessa semana. Pré-fixado retornando a patamares mais elevados do ano. Vamos falar sobre isso então no nosso vídeo de hoje. Mas eu já te convido, comece a assistir essa nossa nova série, a nossa nova playlist. Qual a melhor taxa? Já falamos então do Tesouro IPCA, a NTN-B principal. Falamos também dos tesouros IPCAs com juros semestrais 2031, 2030, 2040 e 2055. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal que você vai receber os vídeos diariamente para manter-se bem informado. Sem enrolação, vamos direto ao vídeo, começando a mostrar que o Tesouro Pré-fixado 24 chegou ao patamar alto aqui, ó, 8,37, o mais alto valor do histórico. Então 8,38 tinha sido aqui no dia 19 de maio. Ele chegou a 8,37, no dia de hoje fechou um pouquinho abaixo. Mas repare, em todos os anos, pegando desde o dia de lançamento, 8 de fevereiro de 2021, a taxa vem só subindo. Mas qual seria a taxa boa? Qual seria a taxa ruim? Vamos falar sobre isso estatisticamente para que você compreenda. Antes, porém, olhamos também aqui o Tesouro Pré-fixado 2026. Vamos colocar aqui para 30 dias. Veja que a taxa chegou a 8,78. E aqui no dia 18/6, 8,77. Em um ano, ela já chegou a 8,90. Então, também voltando a patamares bem elevados. Falaremos sobre isso no nosso vídeo final da semana, que fala sobre as taxas do Tesouro. Nossa avaliação semanal. Também vou deixar um card aqui no alto para que você acompanhe. Sem enrolação, vamos direto então às taxas. O que consiste então essa nossa metodologia? Trazer aqui uma análise das taxas do ano de 2021. Então pegamos todas as taxas desses títulos todos no ano de 2021, colocamos aqui. Então, por exemplo, o pré-fixado 2024 vai ter o vencimento em 1º de julho de 24. Esse título foi lançado aqui, ó, 8 de fevereiro. E nós colocamos todas as taxas e trazemos para você aqui umas informações interessantes. Primeira delas, a taxa da última quinzena, de 16 a 30 de junho, fechou na média de 8,17%. A taxa de junho de 21, 8,07%. Isso significa, então, que a taxa da primeira quinzena de junho foi, então, menor do que a da segunda quinzena, porque ela ficou maior, 8,17 maior que 0,7. A do primeiro trimestre, ou seja, já que ele foi lançado em fevereiro e março ficou em 7,33. Opa, já estamos vendo que a taxa foi subindo então. A do segundo trimestre foi 8,10, o que confirma isso. As taxas vêm subindo. E a taxa do semestre inteiro, 7,84. Veja aqui no gráfico, dá para ver isso nitidamente. Começou aqui embaixo, chegou a atingir aqui o ápice, aqui é o próximo de 8,4, chegou a bater aqui próximo, então 8,40 alguma coisa, e veja que ela caiu novamente. Então veja que ela vem fazendo aqui um V, cai, sobe, mas está se mantendo aí, entre 8% e 8,5%. E aqui nós trouxemos então para você os quartis das taxas. O que significa isso? Os 20% das taxas piores representam o primeiro quartil. E foi o que eu denominei de taxa ruim. Ou seja, a taxa que foi até 7,55% foram taxas ruins. Você pode observar aqui no gráfico. São essas taxas daqui para baixo, de 7,4 para baixo. São as taxas ruins. Depois, no segundo quartil, nós temos o 25% das taxas que eu chamei de ruim para média. Ou seja, elas não são as piores, mas também não são as melhores. Estão chegando ali na média. Essas taxas, então, giraram, em média, em 8%. Ou seja, foram de 7,56% a 8%. Depois, nós criamos um segundo grupo, que é o terceiro quartil, que aí sim, as taxas começam a ficar melhores. E eu classifiquei esse terceiro grupo, dessas 25% taxas, de médio a boa. Ou seja, começa em 8,1% e vai até 8,20%. Olhando aqui no gráfico, você já pode verificar onde elas estão. É esse tracejado.
veja que ela começa então esse momento de elevação na parte mais alta da curva. Vai até 8,20, que dá para você ver aqui, ó, várias vezes, chegando quase ao ápice. E a melhor taxa, 8,20% até 8,45, que foi a máxima. Essa máxima foi alcançada exatamente aqui nessa data, 25 de março. Então veja comigo, se você comprou entre 8,5 e 8,45, você comprou entre as melhores taxas do Tesouro Pré-Fixado 2024. Olhando para o histórico de 2021, você pegou uma das melhores taxas. Entretanto, se você comprou aqui abaixo, ou seja, até 7,55, você pegou uma taxa muito ruim. E nesse intervalo de 7,56 então a 8,20, você pegou uma taxa aí mediana, seja média ruim ou média boa, que foi a classificação que eu dei. Então aí você pode observar as taxas e entender qual é a taxa que foi boa ou ruim e até avaliar para frente se está interessante ou não. Estatisticamente falando, nós vemos que as taxas estão voltando a ficar interessantes. Tivemos taxas aqui mais recentes, como por exemplo aqui no dia de hoje, chegando a 8,34. Fechou um pouquinho abaixo, mas veja que estatisticamente as taxas estão boas. Mas você que tem que avaliar se o Tesouro Pré-Fixado, ou seja, um título que você compra e já sabe exatamente quanto você vai ganhar, se é interessante para o seu investimento, ou se você prefere um título que varie de acordo com a inflação. Agora vamos falar então do Tesouro Pré-Fixado 2026, aquele título que vence um pouquinho mais para frente. Mas antes, deixa aí o nosso super like, ajude o nosso canal. Qual a taxa você comprou? Coloca para nós aí, qual a sua expectativa? Vai continuar subindo ou vão reduzir as taxas e esse estresse é momentâneo? Vamos aguardar e ver, mas eu quero a sua opinião. Vamos falar agora do Tesouro e do Tesouro Pré-Fixado 2026 para que você mantenha-se também bem informado. Então vamos lá. Mesmas taxas, vou fazer uma pequena correção aqui no texto pré-fixado. E vamos lá então falar dessas taxas. Da mesma forma, nós tivemos então taxas boas, veja, de 8,54 na segunda quinzena do mês de junho. Veja que as taxas estavam muito interessantes. Em junho de 21, 8,47. Veja que as taxas aqui, eu fiz uma aproximação, mas se nós formos olhar realmente, essas taxas estão todas elas aqui na cor amarela, porque estão todas nesse intervalo, não passaram de 8,65. Eu coloquei aqui em verde só para fins didáticos, para mostrar que são as melhores taxas, mas não que elas estão boas. Então vou voltar aqui para o amarelo para facilitar. E aí nós temos então a variação das taxas. No primeiro trimestre nós tivemos 7,51. Veja que é pouco acima da taxa considerada ruim, que era 7,33. No segundo trimestre já tivemos 8,60. A média das taxas no segundo trimestre de 2021, 8,60. E no semestre, 8,07. Repare que o movimento é semelhante ao prédio de 2024, com a seguinte diferença: a oscilação é maior, porque quanto mais distante o vencimento, maior a oscilação. Então veja aqui nesse caso que chegou a praticamente 9%. Isso em 2020, no ápice lá da crise sanitária. Depois despencou, ficou abaixo, ficou aqui pouco acima de 5,5%. Depois daí então vem subindo, bateu aqui próximo a 9% de novo. Veja, a melhor taxa foi 8,98. Está aqui, dia 25 de março, 8,98. Falando agora dos quartis. As taxas piores, ou seja, as 25% das taxas piores, foram até 7,33%. Então essas foram taxas bastante ruins. De 7,34 a 8,36 ficaram as taxas consideradas aí de ruim para média. Nem tão ruim, mas de ruim para média. Depois de 8,37 para 8,65 estão aí as taxas que eu considerei médias para boas. Entretanto, acima de 8,66 até 8,98 são as taxas consideradas boas. Repare aqui no gráfico, 8,5 é essa linha preta aqui e 9 é a de cima. Então são dessa linha para cima. Você repara que por diversos momentos ela chegou lá no alto. Chegou aqui próximo então a 30 de março, depois chegou aqui novamente em abril e aqui em maio pode estar voltando para essa taxa. É o Tesouro Pré-Fixado. Aquele título que você compra e se levar até o vencimento, você sabe exatamente quanto vai ganhar. Então anote aí, essas são as taxas. Até 7,33 ruim, de 7,34 a 8,36 mais ou menos para ruim, de 8,37 a 8,65 é uma taxa média boa e acima de 8,65, olhando estatisticamente para o ano de 2021, são taxas que são boas.
8,98 é a melhor taxa do ano até agora. Você gostou desse vídeo? Compartilhe então com aquelas pessoas que acompanham o Tesouro Direto, mas que não sabem exatamente o momento interessante, se a taxa está boa, se a taxa está ruim, se pode melhorar ou piorar. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe aqui essa nossa playlist, Qual a Melhor Taxa, para que você se mantenha bem informado sobre todos os títulos do Tesouro. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.